Muito boa noite, sejam bem-vindos a este jornal. Numa declaração política esta quinta-feira no Parlamento, o PAICV exigiu responsabilidades do governo e particularmente do primeiro-ministro devido à tragédia de Serra Malagueta por falta de investimento na proteção civil e desmantelamento dos agentes de segurança florestal. Em resposta, o MPD criticou a politização do caso e frisou que o incêndio aconteceu por negligência humana, agravado pelo intenso calor que se fazia sentir. Já o CID lamentou a tragédia, afirmando que, quando acidentes acontecem, devem servir de alerta para se agir em conformidade e evitar que se repitam no futuro. O incêndio de Serra Malagueta, que deflagrou no 1º de abril, tendo provocado a morte de forma direta de um técnico do Parque da Serra Malagueta e de forma indireta num acidente de viação 8 militares, suscitou hoje no Parlamento uma declaração política do PAICV. Há tempo para tudo e, se calhar, este é ainda o tempo de chorar as perdas, de gerir a dor e procurar as forças para ultrapassar o choque. Para além das perdas de vidas humanas, esta tragédia ainda provocou enormes perdas ambientais e socioeconómicas para as populações de Serra Malagueta e uma parte considerável do Parque Natural de Fundura e de Figueira das Naus, com perda da flora e da fauna endémica, de animais e pastos. Entretanto, ainda que sem o distanciamento temporal adequado, devido à proximidade temporal da tragédia, o grupo parlamentar do PAICV considera que também nos momentos de dor e de perda que as responsabilidades devem ser assacadas e não tem dúvidas a quem o país deve pedir contas do ocorrido. Neste caso em concreto, relembramos que a alta autoridade para a proteção civil é da responsabilidade do primeiro-ministro e tudo aquilo que aconteceu atestam que o primeiro-ministro e o seu governo demitiram-se dos seus papéis, não efetuando investimentos na proteção civil durante 7 anos de mandato, para além de terem desinvestido quando praticamente desmantelaram os agentes de segurança florestal. Acreditamos que Cabo Verde e os cabo-verdianos não merecem um governo manifestamente incapaz de lidar com o incêndio florestal, que abandonou as comunidades afetadas e os profissionais que estavam no terreno à sua sorte e não acompanhou de perto as condições de trabalho. Um governo que se demitiu do seu papel de principal gestor do país, principalmente o primeiro-ministro que coordena todo o executivo, deve assumir as suas responsabilidades. As responsabilidades políticas devem ser assumidas, independente das eventuais responsabilidades civis e criminais que devem ser apuradas no inquérito independente. Cabo Verde pede contas, nós exigimos contas e não aceitamos que esta vergonhosa tentativa de terceirizar responsabilidades. A reação do MPD chegou através do vice-líder do grupo parlamentar desse partido, Celso Ribeiro, que reconheceu que tragédias, azares e incêndios podem acontecer e que o da Serra Malagueta teve circunstâncias conhecidas. Nós sabemos que os incêndios acontecem e acontecem por vários motivos. Muitas vezes causa natural, como foi o caso, o excessivo calor e também pela negligência humana, e este caso iniciou-se com uma negligência humana e o intenso calor tornou a situação mais complicada, mas eu repito e aproveito aqui para parabenizar os nossos brilhantes bombeiros que tiveram desde o primeiro momento, a população que se disponibilizou, como acontece em todos os casos. Há bem pouco tempo nós vimos o que aconteceu em Portugal, em Pedrógão Grande. Os primeiros a atuarem foram a própria população e a partir daí os bombeiros imobilizou-se toda a Europa à volta deste incêndio. Portanto, nós pensamos e apelamos mais uma vez o bom senso. E particularmente a responsabilidade de quem a tem, nós os atores políticos. Porque este não é o momento para estarmos aqui a atear ainda mais o fogo. Podem dizer que não é o silêncio, mas nós devemos respeitar as ações. As Forças Armadas prontamente afirmaram que está a decorrer um inquérito. E nós, desta bancada e o governo, respeitamos as instituições e nós estamos a aguardar serenamente, mas a politização deste caso
é que é vergonhoso e que é perigoso. Já o CID lamentou a tragédia e frisou que quando acontecem acidentes do género devem servir de alerta para evitar que se repitam no futuro. Não te esperar que esse acidente que é extremamente trágico, um acidente que choca todo o cabo-verdiano, também ser devidamente esclarecido com os dados em cima da mesa, que é para não poder apurar de facto aquilo que aconteceu. Não no sentido de bem atacar este ou aquele, mas acima de tudo para não tentar trazer a verdade para os cabo-verdianos. Porque esse, do ponto de vista da UCID, é que deve ser o caminho a ser seguido.